Olá, eu sou Noemi Carneiro e você é bem-vindo ao nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando o livro de Atos, estamos terminando hoje, vamos concluir o capítulo 27. Acompanhe comigo a partir do verso 22, onde paramos ontem. Diz assim: Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Estamos falando da dramática viagem que Paulo estava fazendo com outros presos e de repente uma tempestade surgiu e eles passaram um sufoco terrível. Mas Paulo, então, nessas palavras, está animando o povo e ele diz: Olha, eu recomendo que vocês tenham coragem, porque aconteceu uma coisa, eu vou contar. Ontem à noite apareceu-me um anjo e ele me disse tudo o que eu preciso dizer a vocês. Então, o anjo me disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Olha que tremendo! Paulo contou então, olha, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço, e ele me contou: fiquem tranquilos, nenhuma vida vai se perder nesse navio. Como eu creio nessas palavras, eu estou falando para vocês: tenham coragem, meus amigos. Verso 24, 25 diz assim: Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Ou seja, todos seremos salvos. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Bem, já há muito tempo sem comer por causa do enjoo da viagem, da oscilação, né? Das, digamos, provisões, que provavelmente aquelas comidas estavam todas encharcadas ali, eles estavam sem comer. Mas Paulo trouxe uma palavra de estímulo para eles e informou toda aquela turma de que Deus estava no comando daquela situação e que importava que Deus o levaria para comparecer diante de César e que todo mundo seria salvo. Verso 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Bem, pessoas que entendem desse assunto calculam que levaria cerca de 14 dias para se percorrer assim, que eles estavam à deriva, né? A distância que ele está falando agora aqui, dessa narrativa, de um lado para o outro, eles estavam errando, né? Estavam soltos à deriva, estavam... alguns marinheiros, né, creram que se aproximavam da terra. Alguns tiveram essa, digamos, conhecendo como eles conheciam as navegações, né? Talvez um comentário diz que as ondas batiam nas pedras, quebrando na praia, e talvez eles escutassem isso, como eram peritos nisso, né? Através da escuridão. Então, eles atinaram que a terra estava próxima. Então, o que fizeram? Eles, lançando a sonda, verificavam que a profundeza era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Então, o que as sondas estavam indicando? Que a água estava diminuindo de profundidade. Verso 29 diz: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Gente, que dramático! Imagine só, tudo que eles queriam era que o dia amanhecesse. Por que será, né,
que à noite é tudo, na noite tudo é muito mais difícil. Imagine só esse povo todo enfrentando essa dificuldade. Então o verso 30 diz assim, ó, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Alguns dos marinheiros decidiram fugir do navio para a praia usando um pequeno barco em lugar de se arriscarem a bater contra as rochas. Por isso, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, resolveram abandonar o navio. Verso 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Então Paulo descobriu o plano deles e advertiu o centurião e os soldados que a segurança estava em permanecerem no navio. O plano dos marinheiros foi frustrado, né? Ele foi cortada as cordas que sustentavam o barco e assim deixaram afastar-se. Verso 33 diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Gente, 14 dias no meio dessa tempestade e ainda sem comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Olha a fé e olha o ânimo que esse homem estava trazendo, dando para aquele povo essa segurança com suas palavras. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus e diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Então, o despontar do dia, o Paulo aconselhou todo mundo: gente, nós vamos comer, não dá para ficar assim, né? E que coisa linda, deu o exemplo para eles, deu graça no meio daquela tempestade, no meio daquele desespero, né? E dessa forma, a palavra diz que eles foram encorajados e seguiram o exemplo de Paulo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Depois que todos comeram o suficiente, jogaram o restante da carga do trigo, né? Preparando-se para o desembarque. Verso 39 diz: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Então amanheceu e eles puderam ver a praia, mas não reconheceram o lugar onde eles estavam. Perceberam que havia uma baía com uma praia, onde planejaram então encalhar o navio, cortando as âncoras, deixando-nas ao mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Olha só, eles agora tinham, né, algo ali, uma certa segurança. Eles deveriam estar fortemente amarrados, né, por causa da tempestade. Mas agora soltaram essas cordas, né, e o navio dirigiu-se para a praia. Verso 41 diz: mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Olha só, ainda alcançaram a praia. Imagina a hora que esse navio talou lá, digamos assim, naquela areia e até quebrou a proa, né? Por conta dessa violência. E o 42 diz assim: os soldados resolveram uma coisa terrível: matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar.
Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. E assim todos alcançaram a terra em segurança. Verso 44 diz assim: os outros teriam que salvar-se em tábuas, em pedaços, né, do navio que havia quebrado. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E assim termina esse capítulo. Vamos agora para o último capítulo, que vai terminar essa história, né? De como tá o último capítulo termina. Que história dramática! Você pode se imaginar lá? Que desespero! Bem, gente, a lição que nós tiramos aqui é assim, ó, que por causa de quem ele era, esse homem, por causa de quem Paulo era, ele estava ancorado naquela tempestade, mesmo que o navio não estivesse. Viu que eles lançaram âncoras? Paulo, ele tinha âncoras, né? Essas âncoras que o firmaram, né, durante a tempestade. Mesmo que o navio tenha sido abalado, danificado, Paulo conseguiu permanecer firme, porque ele tinha uma âncora, não é? Da mesma forma como aquela âncora foi jogada, com o desejo de que ela alcançasse o fundo e desse segurança para o navio, tem um verso em Hebreus que eu quero concluir essa passagem lendo para vocês. Hebreus 6, 18 a 20 diz assim: para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A âncora de Paulo era sua esperança em Cristo. E eu concluo perguntando para você, qual é a sua âncora nas tempestades dessa vida que você e eu enfrentamos? É importante você responder isso para o seu coração. Quando as lutas, as dificuldades vêm, quando o seu barco parece tão pequenininho no meio de um grande mar, com ondas por todos os lados te empurrando, muitas vezes nos jogando à deriva, muitas vezes nos encostando para bater em pedras e ficamos atemorizados. Mas nós precisamos dessa lição importante, ancorarmos-nos em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Olha a história tremenda desse momento difícil de Paulo, mas como ele conseguiu ficar calmo e como ele conseguiu trazer calma ao coração daquelas pessoas. Isso é o que nós precisamos, mas nós só faremos isso se estivermos ancorados, se a nossa esperança estiver no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia nele. Deus te abençoe.